O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Confira agora os destaques do Jornal da Fonte. Paralisação de motoristas de ônibus causa tumulto em terminais do eixo Anhanguera. Ônibus foram depredados. Menores são apreendidos acusados de roubar carros em Goiânia. Guarda Municipal de Aparecida de Goiânia fecha o cerco contra o cerol. Semana passada um homem morreu ao ser atingido por linha com produto. E ainda assoreamento do Parque Cascavel deixa moradores revoltados. O que foi notícia em Goiânia você acompanha agora no Jornal da Fonte. E mal terminou o período chuvoso e o lago do Parque Cascavel está seco. Os moradores da região estão inconformados e pedem uma solução. O mercado imobiliário trouxe investimentos para os bairros Parque Amazônia, Jardim Atlântico e Vila Rosa. O Parque Cascavel, inaugurado em 2009, está entre os benefícios que a população recebeu. A construção foi financiada por 2 construtoras em parceria com a Prefeitura da capital. Há mais de 2 anos, o lago do parque apresenta problemas graves. Onde era formado o espelho d'água, atualmente só tem terra. Decepcionada, Dona Aparecida, que mora na região há 17 anos, conta que viu a construção e a degradação do parque. De repente eles começaram essa obra aqui, nós ficamos muito encantados, porque ficou lindo, maravilhoso. Aqui dava gosto de você andar. De repente eles foram deixando acabar, e está nessa tristeza que você vê aí hoje. A construção do parque alegrou quem vivia na região há mais de 10 anos. O lago atraiu novos moradores. Mas o cenário mudou e o assoreamento da principal paisagem do parque agora entristece a população. É muito triste, de fato a gente que tinha essa esperança, né, de ter uma área dessa nobre na proximidade aqui da nossa moradia. E de repente a gente vê esse descaso dos órgãos públicos, né, com esse nosso parque. Acho que a nossa cidade, Goiânia, a nossa bela cidade, não merece um descaso desse. Né? Para este engenheiro elétrico que comprou um apartamento na região atraído pela beleza do parque, que é a paisagem vista da sacada do prédio, o serviço nunca foi feito de forma correta. Foi feito um paliativo, foi feito uma coisa para atrair investimentos, né? Ou seja, e conseguiram, a gente tem que falar a realidade. Você vê todos os investimentos aqui. O que agora precisa ser feito pelos órgãos públicos, pela prefeitura, pela AMA ou por quem dê direito de fazer? É fazer a infraestrutura do parque agora. Mateus, que há 15 anos mora na região e sempre caminha no parque, lembra bem quando começaram os problemas no local. Aconteceu de umas chuvas um pouco antes, algum tempo atrás, já tinha acontecido o mesmo problema, eles veio, tirou toda a terra. Aí dessa vez aconteceu de novo, só que dessa vez eles não vieram para arrumar. E também, quando eles vêm arrumar, eles não arrumam o problema em definitivo. Até ali mais pra frente, eles tentaram vir arrumar, só destruiu a grama e não arrumou nada com as máquinas. Mas continua assim, desleixado. A população que frequenta o parque pede a recuperação do lago. O que a gente gostaria que tivesse? Esse lago recuperado. Mas recuperado não paliativamente, ou seja, que esse lago fosse drenado, sim, mas que drenasse também as águas pluviais de chuva que cai do Jardim Atlântico, Parque Amazônia, Vila Rosa, conseguisse fazer uma drenagem de água pluvial para que as águas de chuva não caíssem aqui e assorasse todo o nosso lago. O problema acho que tem que ser resolvido, né? Porque isso aqui é para o lazer das pessoas e se o prefeito não consegue cuidar nem de um parque, né? Como é que vai cuidar da cidade toda? O prefeito Paulo Garcia disse que está estudando uma solução definitiva para o lago do Parque Cascavel. Eu fui contactado por uma entidade que, junto com a Universidade Federal de Goiás, deverá nos apresentar um estudo que foi contratado de especialistas para que nós encontremos uma solução definitiva para o Parque Cascavel. Penso que nos próximos dias eles devem nos entregar esse estudo para aí sim nós executarmos as obras necessárias.
Enquanto nenhuma medida é tomada, a placa de proibido nadar continua às margens do suposto lago. Até os patos têm dificuldade de tomar banho na própria moradia, quem dirá nadar com entusiasmo no lago. E um grupo de motoristas de ônibus de Goiânia cruzou os braços na tarde de hoje. Usuários do transporte público da capital ficaram prejudicados, principalmente os que dependem de linhas que fazem conexão com o eixo Anhanguera. No início da tarde desta quinta-feira, os passageiros que aguardavam o transporte coletivo no terminal Padre Pelágio para irem para casa tiveram que ter paciência. É que devido à manifestação dos motoristas de ônibus pedindo melhoria salarial, as empresas retiraram de circulação os coletivos que passam pelo terminal e alimentam os setores da redondeza. As demais linhas operaram normalmente. Os motoristas querem reajuste salarial de 15% e não de 7% como propõem as empresas. Aumento do vale alimentação de R$ 370 para R$ 500 e ajuda de custo ou o retorno do ônibus que fazia o transporte dos trabalhadores na madrugada. O nosso principal motivo desse protesto de hoje foi o atropelamento de todas as reivindicações. Eles tentaram induzir o Ministério Público do Trabalho ao erro, disseram ao Ministério Público do Trabalho que 99% da categoria estava ciente e concordava com o aumento de 7%, certo? Quando isso era verdadeira mentira, e estavam hoje selando um acordo definitivo com o aumento de 7%. A categoria descobriu essa reunião, tentou e conseguiu participar dessa reunião lá no Ministério Público do Trabalho, e mostrou o verdadeiro descontentamento. Os passageiros ficaram indignados com a demora do ônibus. Pagando R$ 2,80 por essa porcaria aqui? Aonde é que nosso dia está indo? Para onde? Cansada, Dona Sirlene pagou caro para um mototaxista levá-la em casa. R$20 esse mototáxi. Estão pedindo 35. Depois de 3 horas sem vestígios de ônibus, a empresa liberou aos poucos os coletivos. E aí foi um verdadeiro tumulto. Agora são 3 horas e 20 minutos. Esse é o terceiro ônibus que chega aqui no terminal Padre Pelágio. Os ônibus estão sem rodar desde meio-dia. E sai nessa situação, lotado. Pelo menos 2 ônibus tiveram os vidros quebrados por vândalos e, para conter a situação, a polícia militar foi chamada. Com a chegada da polícia militar, esses vândalos se viram vigiados, monitorados e desocuparam o espaço. Ninguém foi preso e a PM deve ficar no terminal para garantir a segurança dos trabalhadores e da população até o fim da noite. Foi concluída hoje a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho dos Motoristas do Transporte Coletivo da região metropolitana de Goiânia. Em acordo assinado entre o CETRANSP, ficou acertado um aumento de 7% no salário dos motoristas e 16% no valor do ticket alimentação, o que representa 8,74% no valor global da remuneração. Os motoristas também recebem um reajuste anual automático de 3%, o que eleva o ganho para 11,74%. E a falta de controle com os gastos tem deixado muitos servidores públicos cada vez mais endividados. Segundo especialistas, o problema se agravou depois do surgimento do crédito consignado, que permite o desconto direto na folha de pagamento dos servidores. E diante desse cenário preocupante, o PROCON Municipal de Aparecida de Goiânia realizou uma pesquisa para saber como está a situação dos servidores que residem no município. E para saber o resultado dessa pesquisa, nós estamos recebendo o diretor de fiscalização do PROCON de Aparecida de Goiânia, Tiago Messias. Tiago, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Edismar, e boa noite a todos os telespectadores do Jornal da Fonte. Pois é, Tiago, a pesquisa já foi finalizada. Quantas pessoas foram ouvidas, foram pesquisadas ao todo? Olha, Cismar, essa pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 30 de abril e foi realizada com 134 servidores nas diferentes regiões do município de Goiânia, para dar um maior equilíbrio a essa pesquisa. Pois é, e o que a pesquisa revela? Assim como o cenário nacional, os funcionários públicos que residem na cidade de Aparecida de Goiânia também estão endividados? Estão, Cismar. Essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa foi que
dos pesquisados, servidores públicos pesquisados, 73% obtém algum tipo de dívida. Sendo que desses 73%, a metade, 50%, obtém até mais que um tipo de financiamento. Essas pessoas, elas têm se comprometido de uma maneira geral, Tiago, comprometido a sua renda de uma maneira que ultrapasse algum tipo de margem de segurança do que deveria ser comprometida? Isso, hoje a margem de segurança hoje é de 30% dos seus rendimentos. E nós podemos constatar que grande parte, né, desses servidores públicos residentes do município de Aparecida de Goiânia realmente não tem esse controle. Então acaba ultrapassando essa margem de segurança, né? Esse planejamento econômico familiar fica comprometido. Quais as recomendações, Thiago, na hora das pessoas contratarem esse tipo de serviço, esse tipo de empréstimo, aí, principalmente empréstimos consignados? Olha, Segismar, por ser o maior índice de endividamento do servidor ser o empréstimo consignado, nós orientamos os servidores públicos municipais, estaduais, federais ou os demais consumidores do município que realmente façam a pesquisa. E também, além de fazer essa pesquisa, que procure também os órgãos de proteção e defesa do consumidor, que lá tem os departamentos de cálculo e pesquisa, como tem o PROCON de Aparecida de Goiânia, que lá o consumidor, o servidor vai ser orientado da melhor forma para contratar esse serviço. Essas financeiras não são mole, não. Tem muitas reclamações contra elas, Thiago? Tem muitas. Isso foi um dos motivos que provocou essa pesquisa do PROCON de Aparecida de Goiânia. Então nós orientamos novamente que o consumidor de Aparecida de Goiânia, uma vez que ele for contratar um empréstimo, um financiamento, que procure o PROCON de Aparecida, que lá ele vai estar sendo orientado da melhor forma para agir nesse sentido. Os idosos acabam sendo boa parte dessas pessoas que contraem as dívidas e acabam não tendo, por não ter acesso à informação, Thiago? Exato, eles se tornam umas vítimas mais vulneráveis, né? Até por questão de idade. Mas, nesse caso, uma vez que até esses idosos contratarem um financiamento empréstimo que obtenha um juro abusivo, nós orientamos que procure o PROCON, que vai ser feito um recálculo dessa dívida dele, e caso haja, nós constatarmos que haja um abuso nesse juro, esse consumidor pode estar ingressando judicialmente contra essa instituição. Muito bem, nós conversamos com o diretor de fiscalização do PROCON de Aparecida de Goiânia, Tiago Messias, falando de um assunto aí alarmante com relação aos servidores municipais e que diz respeito a todos os cidadãos, que são os empréstimos, principalmente os consignados. Exato. Tiago, muito obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite para você. Boa noite, Edismar, e estamos à disposição aqui do Jornal da Fonte, sempre que necessário. E agora nós vamos à redação conhecer as últimas informações da cidade com a repórter Graciele Oliveira, na verdade, a repórter Cristiane Rodrigues. Olá, Cris, boa noite, tudo bem? Boa noite, Segismar. Boa noite para você que nos acompanha em casa. Pois é, eu chego com uma notícia um tanto quanto inusitada, né? Algo que aconteceu ali na rodoviária de Goiânia. Duas pessoas da Jordânia, aparentemente barbudas, deixaram cair uma mala. E ao cair, o objeto fez um barulho estrondoso que acabou assustando os passageiros que estavam em volta. Eles acionaram a polícia militar e, ao chegar no local, a PM checou mala por mala, verificou peça por peça para ver se havia algum objeto irregular, mas nada foi encontrado. A Polícia Federal também foi até o local e para checar o passaporte, né, dos passageiros, e estava tudo correto, tudo normal. Então, na verdade, foi um susto. Agora, você imagina a cena, Segismar, todo mundo ali assustado por uma mala que caiu no chão. Chega até a ser engraçado, né? Chega a ser cômico, viu, Cristiane Rodrigues? Foi tudo isolado, até para a imprensa. A imprensa teve uma área onde pôde, uma área de limite ali, as pessoas ficaram assustadas e, na verdade, graças a Deus que não foi nada, não foi uma bomba, né? Como muita gente chegou a relatar. Muito obrigado pelas informações, Cristiane Rodrigues. E veja a seguir, polícia tira das ruas mais uma dupla que roubava carros. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já. Dois menores foram apreendidos por policiais do 8º Distrito Policial de Goiânia.
Eles são suspeitos de roubar carros e pedestres. A aparência franzina deles pode até enganar muita gente, mas esses menores de 14 e 17 anos são perigosos e violentos. Chama a atenção que eles já foram apreendidos outras vezes pela Polícia Militar, outras 3 vezes, e ficaram 1 ou 2 dias internados e já estão nas ruas novamente. São condutas de muita violência, mas que infelizmente, né, nós não temos a tão sonhada redução da maioridade penal. Após o assalto, os dois fugiram de uma abordagem da PM no carro da vítima e acabaram batendo o veículo. Com eles, a polícia encontrou esta arma de brinquedo, um celular e R$ 287 em dinheiro. Foram apreendidos e trazidos até a delegacia. Serão encaminhados ao Poder Judiciário, né, mas amanhã já devem estar novamente nas ruas para praticar outras condutas, porque isso já aconteceu várias vezes. Apesar do impedimento de mostrar o rosto, os menores falaram com nossa equipe e tentaram explicar o motivo de terem entrado para o mundo do crime. Você precisava de dinheiro para sustentar seu vício, é isso? Vai para a festa, comprar roupa, comprar esses trem. Já procurei serviço, só que eu não acho. Toda vez que eu vou procurar, não arrumo nenhum. Toda vez. Aí eu desisti, né, velho? Preferi entrar na vida do crime mesmo. Mas que bonito, né? Procurou serviço e não acha e foi entrar na vida do crime. A pensão por morte é um benefício previdenciário regulamentado pela Lei 8.213/91 e é concedida aos dependentes de segurados da Previdência Social que falecerem. E para falar mais sobre esse assunto, está conosco o gerente executivo do INSS em Goiânia, Ailton Batista. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Ailton, para falar de informações importantes, do assunto importante, que é a Previdência Social. Boa noite para o senhor. Boa noite para você também. Pois é, como que é feito o cálculo desse benefício, Ailton? O benefício é feito por uma média aritmética simples, né? Porque, na verdade, esse benefício, como ele não tem carência, então se a pessoa tiver 2 contribuições, 1 contribuição, é calculado por essa média aritmética simples. E ela pode retroagir até julho de 94. Não tem carência nenhuma, nem em dias, por exemplo, a pessoa aí está trabalhando, começou sua vida profissional, é um jovem recém-casado, está há menos de um mês trabalhando, a sua esposa tem direito? Sim, a partir do momento que ele veio a óbito e ele é um contribuinte da Previdência Social, ela tem direito ao benefício de pensão. Quem que o INSS considera como dependentes do falecido ou da falecida? Bom, na verdade, os dependentes são os filhos menores de... Na Previdência, os filhos menores de 21 anos, né? Pai, mãe, irmão, menores, no caso de irmão menos de 21 anos, ou incapaz, né? E os pais da mãe. Agora, existe, assim, uma regra, né? Porque o dependente, no caso, esposa e filho, são dependentes preferenciais. Aí depois vem na sequência os pais, depois os irmãos, o designado. Então, esses são os dependentes que fazem parte para o recebimento da pensão. Ailton, essa pensão ela pode ser dividida, por exemplo, entre mãe e filho, ou essa pensão ela é única, para um único dependente? Bom, na verdade, ela pode ser dividida, porque na verdade, ela é dividida. Porque quando você requer a pensão, se tem filho maiores de 16 anos, ele pode requerer a cota parte dele separado. Então, na verdade, aquele benefício que seria um benefício, por exemplo, de R$1.000 e tem 2 filhos, 2 maiores de 16 anos e a esposa, se os 2 requererem, esses R$1.000 será dividido por 3 e cada um ficará recebendo a sua parcela. Mesmo que esses filhos morem com a esposa, a mãe, a viúva? Justamente, que a partir de 16 anos ele tem o direito de requerer o benefício, até porque se houver o falecimento do pai ou da mãe e ficar o filho maior de 16 anos, ele próprio pode requerer a pensão. Com relação a prazos, Ailton, se, por exemplo, eu gostaria de saber de você se é vitalícia esse tipo de pensão, ou se tem casos que não é vitalício, por exemplo, dos filhos. Fica para a vida toda ou em determinada faixa etária ele perde o direito? Aos 21 anos, os filhos perdem o direito. Agora, aquele que é
inválido, que tem uma invalidez e ficar constatado pela perícia médica do INSS, aí sim, ele recebe enquanto permanecer essa incapacidade dele, essa invalidez que ele tem para receber o benefício. Agora, no caso da esposa, praticamente um benefício vitalício, até porque, mesmo ela casando, ela não perde, novamente, ela não perde o direito àquela pensão. O que ela não terá direito é se, porventura, vier falecer também o segundo marido, e aí sim, ela tem o direito de optar pelo maior valor. Se a pensão daquele segundo marido que veio a falecer, né, for um benefício maior, ela pode optar por aquele. Se a viúva, né, no caso, no exemplo que você deu aí, se ela já for aposentada, né, ela pode receber a si mesma essa pensão? Sim, é cumulativo, sim, porque a aposentadoria é uma contribuição da pessoa, é uma contribuição individual daquela pessoa, então ela tem direito a aposentar. Caso venha a falecer, tanto a esposa, é bom frisar, né, quanto ao esposo tem direito à pensão. Então, se a esposa falecer e for contribuinte da Previdência Social, o esposo também pode requerer a pensão. Ailton, nosso tempo está estourando. Para finalizar, é um momento de dor, e por ser um momento de dor, o INSS, ele prepara um procedimento não burocrático ou demora a sair a pensão? Não, a pensão hoje é feita através do 135 e é requerido, quando a pessoa vai à Previdência Social, se estiver tudo certo, é concedido na hora a pensão. Muito bem, nós conversamos com o gerente executivo do INSS em Goiânia, falando sobre pensão por morte. Ailton Batista, muito obrigado pela participação do senhor, uma boa noite. Eu que agradeço e quero assim, né, aproveitar a oportunidade, só para dar um abraço a todas as assistentes sociais, principalmente aquelas que trabalham na Previdência Social, pelo seu dia de hoje. Fica também aqui o nosso abraço de todos da Rede Fonte para as assistentes sociais. E a criatividade de decoradores e arquitetos está espalhada por todos os ambientes de um imóvel no setor marista. Estamos falando da Casa Cor Goiás, tradicional mostra que apresenta ideias e lançamentos para o segmento. Modernidade, requinte e beleza traduzem os 47 ambientes de 68 profissionais da Casa Cor Goiás deste ano. Aqui, a designer uniu bom gosto e os trabalhos dos artesãos do Sebrae e montou uma cachaçaria. As gavetas do armário que foi desmontado foram revestidas de tecidos de várias estampas e viraram itens de decoração. A mala antiga ganhou estofado e pés e virou um sofá. A banheira, que não cabia mais no banheiro da casa, agora acomoda as orquídeas, que fazem toda a diferença na decoração. Neste ambiente acolhedor, o café fica mais gostoso. O vintage se mistura com o moderno e materiais naturais, que chamam a atenção das diferentes idades. Tem peças aqui que chamam a atenção de uma criança, tem peças aqui que chamam a atenção de um mais idoso. Então a gente fez essa brincadeira, a gente fez um mix entre peças modernas e peças antigas. Na parede foram colocados objetos que às vezes não damos muito valor, mas que fazem toda a diferença na decoração. Agora o arquiteto vai dar uma dica de como montar um vaso bonito e barato. Como que a gente vai montar esse vaso, Wilker? Bom, é uma ideia bem simples e fácil. Você pode comprar um cesto qualquer, ou numa feira ou numa loja especializada. E nesse caso aqui a gente usou uma planta artificial, uma samambaia artificial, que você também pode usar uma planta natural. Então é bem simples. Você pode pegar ela e coloca ela no cesto e organiza ela, algo bem simples mesmo. O que vai fazer o diferencial é onde essa peça vai. Nesse caso aqui a gente usou ela no armário, mas você pode usar do lado de um sofá, em cima de uma mesa maior e compor. Outra dica é a dessa sala de jantar com um cesto de plástico com cordas de nylon. Ele foi colocado na luminária tipo pendente e deu um toque especial no ambiente. E a Guarda Municipal de Aparecida fecha o cerco contra os soltadores de pipa que utilizam o cerol. A campanha de combate a esta atitude foi antecipada por causa da morte de um homem no residencial Buriti Sereno, que ocorreu no último domingo.
Estas crianças soltavam pipa nesta quinta-feira à tarde quando foram abordadas pela guarda. Os garotos de aproximadamente 10 anos de idade já faziam uso do cerol na linha. Das 4 pipas, apenas uma não tinha a linha cortante. Mas o comandante afirma que esta não é uma situação comum. Geralmente o material é usado por adultos. Já foi apreendido um número bem excessivo. A gente pegou um adulto de 26 anos produzindo o cerol, e a maioria desse pessoal que a gente está fazendo a abordagem são maiores de idade. Dificilmente você encontra uma criança com cerol, mas é pai de família mesmo, é pessoas adultas. O uso do cerol já fez uma vítima este ano. No último domingo, um motociclista de 43 anos morreu ao ser atingido por uma linha com cerol quando trafegava na Avenida Liberdade, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Guarda Civil, ele foi a primeira vítima deste tipo de crime no município. A quantidade de pipas e linhas apreendidas em apenas 3 dias surpreendeu a Guarda Civil de Aparecida de Goiânia. A campanha de fiscalização e conscientização contra o uso do cerol, que normalmente começa em junho, foi antecipada este ano por causa do acidente com o motociclista. Está sendo uma campanha bem repressiva, a gente está batendo muito em cima disso da campanha contra o cerol, porque teve uma vítima fatal aqui em Aparecida e a guarda não vai ter sossego enquanto essa campanha não ter um número bem excessivo de prevenção contra a pipa com cerol. Fazer uso do cerol é crime desde 2009, mas a pena ainda é branda. A multa para quem for pego soltando pipa com a cola é de R$100 a R$500, o que dificulta a fiscalização. No caso de quando houve a vítima, com certeza, se ele for identificado, ele vai ser punido. Mas no caso que você pega só a pessoa soltando, ele é levado para a delegacia, ele é autuado pela Lei 2343 e estipula uma multa por mês lá e ele é liberado. Esta linha chilena, também apreendida pela guarda, tem alto poder de corte e está sendo usada para soltar pipa. O material é mais resistente que o cerol. O que era para ser uma brincadeira de criança vem se transformando em tragédias. E em Goiânia, a Polícia Militar antecipará a campanha contra o uso do cerol. As ações da PM serão desenvolvidas durante os meses de maio, junho, julho e agosto, ampliando ainda mais a conscientização contra o uso do cerol e reprimindo de forma energética aqueles que insistirem nessa prática. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência você fica com Luiz Duarte e toda a equipe no programa Na Marca do Pênalti. Melhor dessa noite para você e até amanhã.